E agora iremos reagir Rosas e Plumas, Dom Flamingo, One Piece por Nova Trupe. Eu amo odiar o Dom Flamingo. Ele é um baita vilão muito carismático. Ele carrega o arco inteiro sozinho, porque ele é muito carismático. Ele é muito engraçado sendo sério da maneira dele, porque tu vê o jeitão de mafioso dele com um casaco de plumas rosa e tu pensa que ele é qualquer coisa menos um cara, um vilão do jeito que ele é, porque ele é um vilão muito bem construído, ele tem um passado muito bem construído que tu consegue ver o porquê ele se tornou assim. Diferente do irmão dele, Coração, que é um baita personagem também, mas ele se tornou um marinheiro, uma pessoa do bem. Vamos ver aqui o que Nova Trupe aprontou com mais uma musicona. Eu não lembro se eu já vi alguma outra música de Nova Trupe de One Piece. Eu acho. Nova Trupe One Piece é a primeira vez, eu acho. Eu realmente não lembro. Talvez tenha alguma do Luffy, mas eu acho. Ou do Crocodile. Acho que do Crocodile tem. É, do Crocodile eu lembro que tem. Agora. Lembrando agora, não consigo lembrar de nenhum dos protagonistas recebendo uma música. Será que um dia a Nova Truque irá fazer uma música dos protagonistas? Mas lembrando sempre que o link da música original está na descrição, então passe lá para apoiar o Nova Trupe e que seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal. Vamos dar uma olhadinha aqui na descrição pelos créditos. Vozes por Ismael, letras por Ismael, direção visual por Exposed, edição por Seibert, por Cappuccino, por Invejoso, por Linksy, por Shanti e Nocry, Thumb por Sed, ilustrações por Scratch, instrumental por ZH, Mix e Master HMZ, assistente de mixagem por Ian, do Mixaiolo, nossa só. Legendas por Omates, na verdade. Agradeço a todos que curtiram a música. Deixa eu ligar a legendinha aqui que eu sempre esqueço de deixar ligada. Tá certa? Ih! Cadê a legenda, Omates? Tá gerada automaticamente aqui, tá sem legenda, provavelmente é no vídeo. Vamos dar play, musiquinha de 5 minutos é sempre uma musiquinha boa, hein? Peraí. Ó, começou vibe. Começou como, hein? Com tiros, é bala e bala. Justiça do Dom Flamingo. Não, é só pelo ódio e a ambição. Ih, eu conheço essa música aí. Ter o mundo todo em minha mão. Ih, Imagine Dragons. Como marionetista e vocês são. Imagine Dragons. É Believer? Eu acho que é Believer, não? Nunca toque. Nossa, essa melodia. Luxo ao lixo, ao luxo de novo. Todo o ciclo do demônio. O rei de rosa. Até o mais profundo deseja se satisfazer e eu não vou me contentar com esse lixo mundo cujo pertence a vocês. Nossa, esse beatzão de fundo. Que timbal. Senão o mundo sob mundo todos em meu poder, meu controle. Não é só pelo ódio e a ambição. Nossa, é mesmo. Não é natural, é do Imagina Natural. Nossa, é outra música. Vocês são. Vocês são.
Nossa! Rei do pódio, traga o comércio a ti. Seja o mais nobre, nobre merece ser. Então não toque no que é do Flamengo. Toque, morre, merece ser. Nossa! Que pedrada! Ah, fruta do demônio. Dizem que quando come uma dessas, você não para de sorrir. Que tinha os céus e prefere o chão. Sou só o fruto da sua decisão. Qual eu tomei, morte aos infiéis e os frutos vão. Sei o que era o rei. Pior que o pai dele não era tão mal assim. Escapam. Era um Tenryubito, mas pelo menos não era um Tenryubito tão ruim. Não toque em Don Quixote do Flamengo. Minha redenção. É só pelo ódio, é ambição. Ter o mundo todo em minha mão. Como marionetes vocês são. São marionetes. Nossa senhora. Traga o comércio a ti. Seja o mais nobre, nobre merece ser. Então toque no que é do Flamengo. Toque, morre, merece ser. Amém. Amém. Todos se curvam ao rei. Olha aí, referência, será? Que música incrível. Que música linda. Que edição. Essa edição tá belíssima. Tá tudo em rosa. Tá tudo em rosa que nem ele. Que edição linda, mas que música bonita. Essa referência é natural, né? De Imagine Dragons. Se eu não me esqueço, é natural, né? É natural, né? É só pelo ódio, é ambição. É o mesmo. Ter o mundo todo em minha mão. É a mesma melodia. Como marionetista vocês são. Vocês são marionetes. Nossa senhora, que vontade de ouvir essa música de novo. De novo. De novo. Que música incrível. Que música incrível. Dom Flamingo. Quase que eu ia falar Dom Flamingo. Nova trupe novamente se supera a cada música. Que música incrível. Eu amei inteiro. Passou muita vibe dele, que é a arrogância, o egoísmo que ele passa. Porque o personagem Dom Flamingo, vamos falar do Dom Flamingo agora. Eu amo ele, eu amo odiar ele. É tipo o Enel. Eu amo odiar o Enel. Porque ele é um baita personagem, ele é muito carismático. E tu vê ele rindo o tempo inteiro. Tu vê ele todo estiloso, ele se veste estiloso, é meio brega, mas ele tem estilo. Vamos ser sinceros, o óculos na cara é o detalhe. O óculos que não sai de jeito maneira, leva soco, leva tapa, leva chute e o óculos não cai. Esse óculos é feito de titânio, vibrânio. Ele tem o drip. Ele tem o drip. Olha aqui, olha esse homem. Olha, não, olha. A parte que ele tava mais reprimido, né? Mais mafioso. Tava de terninho. Ele sabe se vestir. Ele sabe. Nossa, o Oda sabe fazer personagem. Eu não entendo porque o Oda é assim. Ele sabe fazer personagem estiloso e ele mete uns melequentos também. Na mesma saga que temos o Drip do Dom Flamingo, temos o Zé Melequinha. Que o poder do cara é ser meleca. Na mesma saga. Onde tem isso, Dom Flamingo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu adoro Dom Flamingo. A história dele é muito pesada. A história dele é muito pesada. Se eu me lembro corretamente, a história é que ele era da família dos Tenryubitos.
Aconteceu alguma coisa e o pai dele não quis mais ficar em Marejóis, na terra lá dos Tenryubitos. Aconteceu alguma coisa, ou eles foram forçados, ou o pai dele recusou alguma coisa. Eles foram forçados a viver com o resto do povo, né? Pra quem não sabe, o que que são os Tenryubitos? Tenryubitos são literalmente, como eu posso falar em palavras que o YouTube goste? Eles são nobres muito, extremistas, sabe? Para não falar outras palavras que o YouTube não gosta. Mas eu lembro, vagamente lembro, que o pai e a mãe do Dom Flamingo não eram tão extremistas. Eles eram tipo a geração subsequente do extremismo, que pensou, mas precisa ser tão extremo assim? Precisa ser tão assim? Não pode ser um pouco menos? Não pode ser um pouco menos? Eu vejo os pais deles mais como pessoas que têm redenção. Diferente de uns outros Tenobitos aí que são muito extremistas, que daí não tem jeito nenhum mesmo. Daí não tem jeito, é só resolvendo eles na porrada, que nem o Luffy já fez uma vez. Os pais deles, eu acho que eles eram mais gente normal, tipo, eles foram ensinados de um jeito, mas eles veem que não é certo, eles estão tentando melhorar. É, mas no caso, o que acontece é que o Dom Flamingo não queria saber. O que acontece é que o Dom Flamingo não tinha o mesmo pensamento que os pais deles. Ele se acha superior, ele se acha mais evoluído do que qualquer um. Ele é o rei. Ele é o rei e todos os outros são inferiores a ele. Diferente dos pais deles que viam um pouco mais diferente, mais cinza, no preto e no branco, não. Para ele é preto e branco. Todo mundo é inferior a ele. E acontece tudo que acontece, né? Tudo que acontece. Não é essa cena que eu quero. Eu vou falar dessa cena depois. Eu quero aquela cena da flecha. A cena da flecha. Cadê a cena da flecha? Ela tava no começo a cena da flecha. Cadê? Depois a gente fala do Lau. Depois a gente fala do Lau. Eu quero a flecha. Não vou achar a flecha. Aqui, achei. A cena da flecha. Acontece o quê? Os pais deles indo morar junto ao resto do povo, acontece as consequências de Tenobito serem tão ruins. O povo não gosta de Tenobito. Não importa se você for um Tenobito bonzinho, entre aspas, você ainda vai ser um Tenobito. E o povo odeia Tenobito porque eles são literalmente escravistas, maldosos, cruéis e desumanos. O preconceito começou contra a família do Dom Flamingo e eles foram cobrados. Eles foram muito cobrados a ponto de crucificarem ele, a família dele, ele, o irmão dele, o pai dele. A mãe dele já tinha morrido por causa de uma doença, porque a mãe dele tava doença porque eles não tinham mais acesso a nada da fortuna deles ou o que eles tinham, e daí eles viveram nas favelas, e a mãe dele ficou doente e faleceu. E o pai dele não quis cobrar as outras pessoas por outras coisas, uma coisa que o Dom Flamingo cobra muito do pai dele. O pai dele não fez nada, só vendo a mãe dele morrer. E daí, as pessoas resolveram fazer justiça com as próprias mãos, crucificaram os três e ficaram atirando flechas nele. Foi aí onde ele liberou o haki do rei dele. Aos. Acho que ele tinha o quê? 9 anos? 7 anos? Eu lembro que ele era bem jovem. É uma coisa muito impressionante pra uma criancinha liberar haki do rei nessa idade, pra tu ver o quão poderoso é o Dom Flamingo. Ele foi o primeiro, sim, eu acho que ele foi o primeiro usuário da fruta despertada. Ele foi aquele que introduziu o conceito de se você aprimorar tanto a sua fruta, você pode aplicar os efeitos da sua fruta a tudo ao seu redor. Porque o que era pra fruta dele fazer? A fruta das linhas, a fruta das cordas. Ele literalmente criar cordas e controlá-las. Só isso. Fruta nada com nada. Agora, com a fruta despertada, ele pode transformar qualquer coisa em corda e em um alcance quase gigantesco. Aqui a cena dele comendo lixo, porque eles não tinham mais nada.
Dom Flamingo, vendo toda essa injustiça que ele tá sofrendo por causa do preconceito contra os Ternobitos, está um pouco certo, mas mesmo assim é muito extremo. E sabendo que seu pai não quer cobrar, não quer se revoltar contra o povo, ele vai pro Zé Melequinha. Vamos voltar pro Zé Melequinha, porque o Zé Melequinha é. É porque tem Pera, eu vi alguém que não era pra estar nesse arco. Pera. Porque Porque Ai, qual é o nome dele? É o Katagiri, Katakuri, não. Katakuri. É o Katakuri? É o Katakuri. Por que o filho da Big Mom tá aqui? Isso é uma referência à próxima música de Nova Trupe? Música Doçura do Nova Trupe? Eu não lembro se ele já tem uma. Talvez ele já tenha uma e eu só esteja confundindo. Mas por que ele tá aqui? Eu não lembro dele estar nesse arco. Não lembro dele estar nesse arco. Ele aparece em algum flashback ou alguma coisa? Não lembro. Mas vendo tudo isso e o pai dele não querendo cobrar, o Zé Melequinha. O Zé Melequinha, o mafioso fez a coisa que todo mafioso faz e é colocar a criança no meio de guerra. Ele deu uma arma pro Dom Flamingo e mandou ele fazer o que ele queria fazer. E para Dom Flamingo, é um tiro de perdão. Pra traidor, não tem vez não. E para ele, o pai dele foi um traidor. E daí ele acaba por matar o próprio pai. Depois ele começa a ser um império de crime juntos ao Melequinha. Ele bota o irmão dele no meio dessa empreitada maligna dele. Achando que o irmão dele vai ser igual a ele. No caso, não foi, ainda bem. Coração baita personagem. Acaba escapando das garras do seu irmão, fingindo, né? É igual a ele por bastante tempo. Mas ele só queria o bem. Ele foi pro lado dos marinheiros, ele. Foi o Sengoku, né? Que treinou ele, o coração. Então. Ah, rapaz, Dom Flamingo tem uma baita história. Dom Flamingo tem uma baita história. A história não acabou. A história não acabou. Depois que ele é preso, ele fala. Ele fala a dita da frase que o mar tá subindo. Porque todo mundo sabe que o final do One Piece vai ser um apocalipse. Vai ser um apocalipse, vai ser uma inundação. E ele fala que o mar tá subindo e que os Tenryubitos estão seguros porque estão no topo do mundo, literalmente. Porque tem toda essa estética do mar, dos elementos, né? É muito estranho que a Mary Joyce é literalmente no topo da Red Mountain. É em um lugar muito seguro pra água. Os Tenryubitos andam por aí com traje de submarino. Tem todas essas teorias, né? Mas a gente só vai ver isso. A gente só vai ver isso quando o One Piece estiver por fim. Até agora a gente tá enfrentando o Inu e os outros carinhas lá na Terra dos Gigantes. Eu acho que até acabou o arco dos Gigantes. Eu sei poucos spoilers. Eu parei em um ano no anime. E só sei até lá. Mas Dom Flamingo é um baita personagem. A música do Nova Trupe é incrível. Vai 1000% pra minha playlist. Eu ainda acho que é Natural, de Imagine Dragons. O riffzinho do pré-refrão. Não, já é o começo do refrão. É só pelo ódio e a ambição. É muito Imagine Dragons. E eu adorei essa referência. Lembrando sempre que o link da música original está na descrição, então passe lá para apoiar o Nova Trupe e que seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal. Muito obrigado.